Começa agora, na sua 96,7, Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar, Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes. Começamos mais Universitária Esportiva no dia 15 de agosto, dia do solteiro. Vamos aproveitar. Hoje, a apresentação com ela sempre, Neila do Rego Monteiro. E ao meu lado, ela, Emanuele Madeira. E no boletim esportivo de hoje, nós vamos falar dos principais atletas paralímpicos pelo The Guardian. Eles que não contemplaram nenhum brasileiro. Olha só, começa daí os primeiros palpites dos estrangeiros, sem colocar nenhum brasileiro. É perigoso. Olha que nós somos o 9º país mais bem colocado nas últimas Olimpíadas. Nas Paralimpíadas. Tem notícia do vôlei, tem notícia do basquete que subiu no ranking e tem o John Jones dando declarações polêmicas. Ainda hoje você vai saber de tudo direitinho. E no Bola na Rede a gente vai falar, claro, dos jogos de ontem da Série B. Mais uma rodada espetacular com muitas mudanças, ótimos placares. Teve também Copa Sul-Americana, mais times classificados para a próxima fase. Hoje tem amistoso da seleção brasileira, Brasil e Suécia. A gente vai falar também um pouquinho do jogo para vocês. Tem também Campeonato Série A, Campeonato Série D, tem Copa Sul-Americana e, claro, tem Copa Piauí, porque tem Comercial e Flamengo hoje lá no estádio Felipão. Então fique na sintonia que a Universitária Esportiva está no ar. Era uma vez uma casca de banana. Veio a reciclagem e a transformou em adubo, que vira produção agrícola e até energia. Você tem um papel importante nessa história. Coloque os restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos papéis, vidros, metais, plásticos e de todo o lixo seco. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Boletim esportivo. E apesar de ter ficado em 9º lugar no quadro de medalhas dos Jogos Paralímpicos de Pequim 2008, o Brasil foi excluído da lista de estrelas da Paralimpíada realizada pelo jornal britânico The Guardian. Mesmo sendo a potência mundial na natação, no judô e no futebol de 5 e ter esportistas destacados em todos os esportes, como a recordista mundial do atletismo Terezinha Guilhermina, nenhum brasileiro figurou nessa lista. E veja agora as apostas da publicação para o evento que vai ser realizado em Londres no dia 29 de agosto até o dia 9 de setembro. Começamos com Oscar Pistorius, primeiro biamputado a competir nos Jogos Olímpicos. Pistorius correrá mais uma vez em Londres para confirmar o favoritismo nos 100, 200 e 400 metros, prova nas quais é o detentor do recorde mundial. Teve as pernas amputadas ainda criança, já que nasceu sem a fíbula, um dos 2 ossos que sustentam o membro. Estrela mundial foi apelidada de Blade Rooney. Tem 5 medalhas paralímpicas, 4 de ouro e 1 de bronze. E agora vamos falar do Pierre Mainville. O canadense é uma das promessas da esgrima em cadeiras de rodas e é também dono de uma das grandes histórias de superação. Ele que ficou paraplégico da cintura para baixo quando o ex-namorado policial de sua prima a perseguiu por uma estrada, atirando diversas vezes no carro dela. Pierre, que estava no veículo, foi atingido nas costas. Tatiana McFadden. Tatiana nasceu na Rússia com um buraco na coluna vertebral e viveu seus primeiros anos em um orfanato até ser adotada por um funcionário público americano. Correndo em uma cadeira de rodas, se tornou favorita às mais diversas provas, já que tem 6 medalhas paralímpicas conquistadas em Atenas 2004 e Pequim 2008, 4 pratas e 2 de bronze. Nos 100, 200, 400, 800 metros e no revezamento 4 por 100. Martine Wright, integrante do inexpressivo time de vôlei sentado da Grã-Bretanha, Martine Wright vai ter destaque pelo legado que representa nos Jogos Paralímpicos de Londres. Ela perdeu as 2 pernas no atentado terrorista ao metrô londrino em 7 de julho de 2005, mas deu a volta por cima e representará todas as vítimas durante o evento, se mostrando reabilitada pelo esporte. Lee Pearson. Pearson nasceu com músculos mal formados em seus membros. A deficiência não atrapalha na prática do hipismo. Ele é dono de 9 medalhas de ouro paralímpicas, competindo desde Sydney em 2000. Peter Norfolk, bicampeão paralímpico no tênis em cadeira de rodas,
Em Atenas 2004 e Pequim 2008, Peter Norfolk compete profissionalmente há mais de 2 décadas e é um dos símbolos do esporte. As deficiências do britânico deixaram seu movimento de 2 pernas e 1 braço, que não impede de se exercitar, sendo um dos mais conhecidos do mundo. E Nigel Murray, dono de 3 medalhas paralímpicas, 2 de ouro e 1 de prata. Nigel é a estrela da disputa do Bocha, BC2, para atletas com paralisia cerebral ou problemas motores que não precisam de assistência. O britânico é considerado o melhor jogador do mundo na modalidade. Shen Lianlian, herói do título paralímpico em Pequim em 2008, ele é a estrela chinesa do goalball, única modalidade praticada exclusivamente por atletas com deficiência. Isso porque os outros esportes foram adaptados para a realidade paralímpica. Lianlian é craque no esporte praticado por equipes de 3 cegos, no qual o objetivo é acertar o gol com a bola tirada com as mãos. Tá aí os principais destaques dados pelo jornal The Guardian, mas não tem brasileiro, mas a gente tem que lembrar que o Brasil é muito forte nas Paralimpíadas. A gente tem ótimos atletas, já destacando natação, judô, atletismo e em vários outros esportes, e o hipismo também não está atrás disso. E a gente já começou desde a sexta-feira passada a destacar os nossos principais competidores brasileiros que têm as chances de serem bicampeões, tricampeões, tetracampeões nas Paralimpíadas. Então é muito bom a gente começar a ficar de olho, porque daqui a pouco começam as competições e novamente vamos ter surpresas. Dessa vez, surpresas muito positivas. Esperamos que seja. Esperamos que sim. E a publicação britânica pode ter uma grande surpresa quanto aos brasileiros que ela não incluiu nessa lista. E vamos seguir, vamos falar de boxe. O campeão mundial juvenil de boxe, Davi Lourenço, está desaparecido desde a última sexta-feira. Após sair de onde mora, em Guarulhos, às 4 horas, para treinar em Santo Amaro, bairro da Zona Sul de São Paulo, ninguém mais teve notícias do jovem atleta. De acordo com o pai do boxeador Ailton Cardoso de Deus, seu filho saiu normalmente de casa como fazia todos os dias para treinar. Entretanto, o atleta sequer chegou ao centro da seleção brasileira de boxe. O pai do boxeador contou que ligou para amigos e companheiros de Davi, mas ninguém sabe do paradeiro do filho. Ailton foi até a polícia e registrou o boletim de ocorrência ontem. Davi foi descrito pelo pai como uma pessoa calma, com vários amigos e que nunca tinha se envolvido em briga alguma durante toda a vida. O jovem boxeador é uma das principais promessas do boxe nacional. Em 2010, aos 18 anos, ele foi campeão mundial juvenil na categoria até 69 quilos no Azerbaijão. Enquanto isso, em Brasília, a presidente da República, Dilma Rousseff, recebeu ontem os irmãos Esquiva e Yamaguchi Falcão, medalhistas de prata e bronze, respectivamente, no boxe masculinos das Olimpíadas de Londres. Dilma exaltou o desempenho brasileiro nos Jogos de Londres, sobretudo dos irmãos Falcão, mas admitiu que o país precisa melhorar o rendimento para 2016, quando vai sediar as Olimpíadas. Dilma disse esperar que para as Olimpíadas de 2016 o número de medalhas seja elevado e que os brasileiros deveriam mirar o exemplo dos 2 irmãos Falcão. Símbolo da transição dos Jogos de Londres para o Brasil, a bandeira desembarcou em solo nacional na segunda-feira junto a Eduardo Paes. E após passar pelo Palácio do Planalto, ela irá com o prefeito para o Complexo do Alemão e o bairro do Realengo, na capital carioca, antes de ficar exposta na prefeitura da cidade. Agora, quanto a essa questão de mirar o exemplo dos irmãos Falcão vindo da presidente da República, é um pouco contraditório, para não dizer irônico. Eles que não tiveram apoio de ninguém, treinavam no quintal de casa, na Bahia. Então, mirar um exemplo desse tipo, pedir para não pedir apoio, basicamente isso. Fica a pergunta no ar para a presidente Dilma Rousseff. E agora vamos falar de basquete. A seleção brasileira masculina de basquete subiu no ranking da Federação Internacional de Basquete por conta de seu desempenho nos Jogos Olímpicos de Londres. Quinto colocado na competição britânica, a equipe nacional ganhou 4 postos e ocupa a 9ª colocação com 254 pontos, deixando a Austrália em 10º lugar. Em Londres, o Brasil fez 6 partidas, acumulando 4 vitórias e 2 derrotas. O time caiu na primeira fase por apenas 1 ponto para a Rússia, agora 6ª colocada do ranking, e foi eliminada nas quartas de final pela Argentina, que aparece em 3º. A primeira colocação do ranking mundial da FIBA segue nas mãos dos Estados Unidos, claro. Medalha de ouro em Londres, seguida pela Espanha, Argentina, Grécia e Lituânia, completando os 5 primeiros colocados.
Já a seleção feminina, que foi eliminada na primeira fase das Olimpíadas de Londres com apenas uma vitória em 5 jogos, caiu uma posição no ranking mundial e agora é dona da 7ª colocação. Estados Unidos, Austrália, Rússia, República Tcheca e França são os 5 primeiros no ranking feminino do basquete. Notícia boa para os meninos da seleção de basquete, porque eles realmente mereciam melhorar no ranking. Eles fizeram uma ótima campanha antes das Olimpíadas e nas Olimpíadas, não dando tanta surpresa, porque todo mundo já esperava uma boa campanha dos meninos. E da seleção feminina também, essa queda no ranking também era esperada, porque a gente já tinha falado antes das Olimpíadas, o time não estava indo bem. Nas Olimpíadas mostrou que tinha capacidade, mas não conseguia ser decisivo nos momentos certos e acabou com esse resultado que foi uma vitória só em um jogo, foi justamente no último jogo contra a Grã-Bretanha. E quem sabe em 2016, pela progressão feita tanto pelo Rubem Magnano quanto pelo Comitê Olímpico, o basquete tem grande chance de medalhar em casa. Agora, as meninas, o processo vai ser bem maior, bem mais esticado, por conta da má fase, que não é nem má fase, é o pouco material humano que nós temos no basquete feminino aqui no Brasil. As meninas estão dando preferência, sim, à WNBA, e depois da campanha nas Olimpíadas, vai ficar muito mais evidente essa preferência por fazer os pré-olímpicos e os jogos pela seleção brasileira. Pode ser que em uma Olimpíada para 2020, quem sabe em Madrid, as meninas consigam chegar a um patamar que hoje está o masculino. A não ser que esses 4 anos de preparação seja realmente feito de uma forma extenuante para o basquetebol feminino, que está precisando sair da sombra do masculino, que há muito tempo já está se superando quanto às outras seleções, até mesmo aqui a nível sul-americano. A Argentina, que é uma das maiores potências, a gente viu aí, o Brasil não conseguiu passar da Argentina, mas foi um dos jogos que o Brasil fez contra a seleção, acabou perdendo nas Olimpíadas, mas ganhou anteriormente. Pode ser, quem sabe, nesse próximo ciclo olímpico, o Brasil consiga superar com facilidade a Argentina e aí, quem sabe, poder pensar nesses outros times e até mesmo os Estados Unidos, por que não? E depois do bicampeonato da seleção feminina de vôlei, algumas das jogadoras mais antigas do grupo reconhecem a necessidade de uma fase de descanso para a equipe verde-amarela. Os próximos meses seriam para tratar lesões e superar o desgaste psicológico das últimas temporadas. O caso mais emblemático, curiosamente, é o da mais jovem entre aquelas que estavam no grupo de 2008 e ganharam agora o 2º título olímpico, a Thaísa. A jogadora, que completou apenas 25 anos no mês de maio, citou 3 contusões que foram incômodos obstáculos durante a sua participação em Londres: bursite no calcanhar, tendinite nos 2 joelhos e desgaste no quadril. Desgaste no quadril, que foi a mesma lesão que o Guga teve quando precisou fazer a cirurgia. Ao oposto, Sheila, de 29 anos, começou a fazer a diferença para a seleção brasileira no mata-mata em Londres, ao brilhar principalmente nos pontos decisivos. Ao mesmo tempo, também passou a conviver com dores no joelho desde o jogo contra a Rússia. Pela frente, ela espera a folga, que acontece por 2 semanas a cada 365 dias. Na questão física, a central Fabiana é a bicampeã olímpica que menos preocupa. A idade da atleta está longe de ser um obstáculo para o próximo ciclo e as dores no trapézio, músculo na região do pescoço, também são administráveis. A ideia de Sheila, Fabiana e Thaísa por um descanso em algumas das próximas competições do Brasil pode ser contornada com um trabalho feito pela Confederação Brasileira de Vôlei antes mesmo da Olimpíada. A seleção B, ou designada Seleção de Novas, já ganhou experiência em algumas competições. Em 2012, a seleção B disputou a Copa Pan-Americana e terminou em 2º lugar. O time desenvolveu uma campanha consistente até alcançar a decisão e sofrer uma derrota de virada por 3-7-2 para os Estados Unidos. Na sequência, o grupo comandado por Cláudio Pinheiro partiu para a disputa da Copa Yeltsin na Rússia. Em 4 partidas, a equipe apresentou 50% de aproveitamento, ou seja, 2 vitórias e 2 derrotas, e ficou com a 3ª colocação na competição. Algumas jogadoras testadas com a seleção B já estiveram nos planos do time principal. A levantadora Ana Thieme e a oposto Joicinha foram as responsáveis por dar experiência. O resto do grupo era composto pela levantadora Claudinha, as centrais Letícia Rage, Natasha e Andressa,
as ponteiras Priscila Dairô, Gabi e Samara, e ao posto Ju Nogueira e a líbero Suelen. Das bicampeãs olímpicas, algumas jogadoras podem iniciar um novo ciclo imediatamente. Natália, Fernanda Garay, Tandara e Danilin são mais jovens e dão sinais de que não sentiriam o ritmo da maratona. Já os nomes como Fabi e Jaqueline provavelmente também reforçariam a lista daquelas com necessidade de serem poupadas. A comissão técnica ainda contaria com as atletas cortadas da Olimpíada em cima da hora. Esses foram casos de Mari, Sassá, Fabiola e Camila Braide. As meninas que estão merecendo um descanso depois de tudo, além do cansaço físico e das lesões, também teve desgaste psicológico de passar por muitas decisões num espaço de tempo muito curto. Isso prejudica até sobrecarrega o físico de uma forma muito mais do que as próprias lesões que elas estão apresentando após as Olimpíadas. E notícia boa para o vôlei masculino. Bernardinho continuará no comando da seleção masculina de vôlei pelo menos até 2016. Quem garante é o presidente da Confederação Brasileira de Vôlei, Ari Graça. O dirigente anunciou a renovação com o técnico que fica para comandar a equipe no próximo ciclo olímpico. Campeão olímpico em 2004 e tricampeão mundial em 2002, 2006 e 2010, Bernardo Rezende está à frente da seleção desde 2001. O novo acordo, assim como os anteriores, não vai ter nenhuma assinatura. Na CBV, os vínculos dos treinadores das seleções são acordados somente verbalmente. O acerto entre Bernardinho e Ari Graça foi feito no mês de julho, poucos dias antes do comandante embarcar para Londres. Uma reunião no centro de treinamento em Saquarema, Arizão, sacramentou a renovação. Recentemente, Bernardinho declarou que fez uma promessa à família de que se dedicaria somente à seleção ou ao clube e não mais conciliaria as duas funções. Dessa maneira, a tendência é que a partir de abril de 2013 ele deixe o comando da equipe feminina da Unilever do Rio de Janeiro. Em Londres, pouco depois de ser vice-campeão olímpico após derrota para a Rússia no domingo, Bernardinho chegou a dizer que seu futuro estava indefinido quanto à seleção. Segundo Ari Graça, o técnico falou isso devido ao momento. Quanto a José Roberto Guimarães, da seleção feminina, Ari afirmou que aguarda a decisão do tricampeão olímpico. De acordo com ele, a vontade é que Zé permaneça no comando da equipe também por mais um ciclo. Tá aí notícia boa no vôlei masculino, Bernardinho continuar. Ele que fez um bom trabalho com os meninos também, mais um time, mais uma seleção brasileira que estava um pouquinho desacreditada e nas Olimpíadas mostrou que tinha força, mostrou que tinha vontade e conseguiu ir à final. E com esse acordo aí, finalizou a especulação de que o Zé Roberto Guimarães poderia ir para a seleção masculina. Havia uma transferência da feminina para a masculina. Agora, não existe uma posição definida quanto à sua permanência na seleção feminina, se tratando do Zé Roberto Guimarães. Ele que também está um pouco precisando de férias, um pouco desgastado também por conta desse ciclo olímpico. Esse último ciclo olímpico foi bastante desgastante. O Zé Roberto que só conseguiu aí respirar na Olimpíada depois do jogo das quartas de final. E agora a gente vai falar de MMA, a gente vai falar porque o UFC 151 tá chegando e o destemido dentro do octógono e apontado como uma das maiores revelações do MMA dos últimos tempos, o campeão dos meio pesados do UFC, Jon Jones, de 24 anos, não está muito aí pro seu próximo rival, não. Se preparando para defender seu cinturão na edição 151, no dia 1º de setembro, ele fez pouco caso do veterano Dan Henderson, de 41 anos. Olha o perigo. Jones não chama a luta de problema, mas sim de desafio que terá de encarar, algo que o deixará o campeão empolgado. Nas palavras de Jones, para ser sincero, ele tem um bom cruzado de direita, um bom gancho de esquerda, um bom wrestling, mas não é nada que já não tenha visto. Jones não quis nem saber do Red Bomb, o cruzadão de direita que levou o Rendo ao sucesso com os cinturões do UFC do Pride e do Strikeforce. Para o campeão dos meios pesados, Dan Henderson será mais um que vai passar pela sua mão. Desdenhando o adversário, diz que Rendo é apenas mais um cara duro, mas não é um mito para Jones, não. O campeão ainda deixou seu recado se Rendo acha que vai tirar seu cinturão. É melhor ficar esperando porque ele vai continuar como campeão dos meios pesados do UFC. É uma declaração meio complicada. O Jones que também falou que vai ser o primeiro lutador a nocautear o Dan Henderson. Dan Henderson que com tanto tempo de carreira nunca foi nocauteado. Ninguém nunca conseguiu nocautear o Dan Henderson. Tá aí, vai ser uma ótima luta com os dois ótimos lutadores.
fica difícil escolher para quem torcer. O Dan Henderson, que é um ícone do mundo do MMA, é mais um dos grandes lutadores da velha geração do MMA, campeão do Pride. E o Jon Jones é um lutador que está crescendo muito e é uma grande aposta de ser um dos maiores lutadores do futuro no MMA. Agora, esse espetáculo das provocações, o espetáculo das coletivas de imprensa são das principais armas que o lutador tem para tentar desestabilizar o outro. Agora, o Jon Jones o Dan Henderson não é muito desestabilizar com essas pequenas declarações. O Henderson, que tem lutas que foram incríveis em toda a carreira dele, de acabar muitas lutas em primeiro round, ele que tem um super cruzado de direita, e o Jon Jones, que tem a arma dele, que é a cotovelada, e sem contar que ele é muito, muito provocador dentro do octógono. Ficou evidente com aquela luta Jon Jones versus o Evans, que foi incrível, os dois se provocando no meio da luta, fora tudo que estava acontecendo nas coletivas de imprensa e as provocações verbais que aconteceram fora. A aposta dessa luta vai ser: será que o Jon Jones consegue abrir o rosto do Dan Henderson com a cotovelada? Eu acho meio complicado, viu? O Dan Henderson é duro, é difícil. Eu acho que, lógico, vai ser difícil abalar um pouquinho o Dan Henderson. Vai ser ótima luta, dois grandes lutadores incríveis, um duelo que ninguém pode perder. E lembrando que o vencedor dessa luta vai enfrentar o brasileiro Lyoto Machida, que tá só esperando, vai assistir atento a essa luta. Ele que já enfrentou o Jon Jones, tá querendo muito essa revanche, que foi apagado dentro do octógono de uma maneira incrível. E tá aí. E já ainda falando de UFC, vamos lembrar também da luta que estão querendo fazer entre o George St. Pierre e o Anderson Silva. O Anderson Silva falou que quer fazer a luta, mas não vai descer de categoria. E o George St. Pierre já falou que também quer, mas agora não é o momento de fazer essa luta, tá? E vamos ver o que vai acontecer também entre esses dois. Os empresários deles estão combinando um meio termo de peso para que eles possam acertar uma luta justa entre as categorias dos dois. Agora, o George St. Pierre não tá muito, pelas declarações que estão saindo na imprensa ultimamente, ele não tá muito afim dessa luta pra agora, tipo, de imediato, ainda esse ano, não. A gente tem que lembrar que o George St. Pierre, ele ainda tá parado, ele tá mais de um ano sem lutar, ele ainda tá passou por a cirurgia, tá em contusão, é o mesmo problema do Dominick Cruz, do peso galo, campeão do peso galo, e interinamente é o brasileiro Renan Barão, que tá também esperando o Dominick voltar a lutar para poder enfrentar ele, quem sabe conquistar de vez esse cinturão. E também já falando do Dominick rapidinho, o Dominick já falou, tá pensando em ir pro peso pena. Isso mesmo. Vai, quem sabe, enfrentar José Aldo. Tá aí, vai ser mais uma boa luta. Pode ser uma boa luta entre dois grandes lutadores. Talvez 2013 seja o ano das super lutas que querem se organizar. Vai começar, claro, a gente vai ter agora uma super luta do Jones versus o Henderson, que vai ser uma das mais gratificantes desse ano, já que a gente teve uma boa decepção com o último UFC que teve no Brasil, que era para ter sido, teve praticamente todo um card alterado, e não foi aquela expectativa que se criou em torno do card. Agora, uma última notícia do Dana White é que ele mesmo já declarou que o Anderson Silva não luta mais em 2012. Lutas do Anderson Silva agora só em 2013. Então a super luta com o George St. Pierre fica para 2013. Esperar também o George St. Pierre voltar com tudo para poder fazer essa super luta. Ele também tá precisando defender um pouquinho o cinturão da categoria, né? Faz muito tempo que a gente não vê uma defesa de cinturão. E a Universidade Esportiva volta já. Dia 18 de agosto, na Tenda Alternativa, duas maiores bandas de reggae do Piauí. Rega Planta, Coxá. A ilusão da cor é sempre misturada. Rega Planta e Coxá. Sábado, dia 18 de agosto, Rega Planta e Coxá. na Tenda Alternativa. Participação: DJ André Lima e DJ Zezinho. Informações 9914-6495. Apoio FM Universitário. Não importa, não, se é pobre, se é rock, se é
Universitária Esportiva. Bola na Rede. E vamos começar o nosso Bola na Rede, claro, falando dos jogos de ontem. Ontem teve rodada da Série B e ontem teve Criciúma e América de Natal. O Criciúma manteve a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Após sair na frente, o time catarinense cedeu a virada por 3-1, mas ele conseguiu arrancar uma virada impensável no final da partida e venceu o América de Natal por 4-3. Agora a equipe tricolor chega a 39 pontos e mantém a vantagem de 1 ponto na liderança sobre o Vitória. Depois de ficar 10 partidas sem perder, 8 vitórias e 2 empates, o Criciúma sofreu uma queda nas últimas rodadas, mas se reabilitou em magnífico estilo. Antes havia perdido para o Joinville e empatado com o São Caetano. Já o América de Natal soma 27 pontos e sofre a segunda derrota seguida e estaciona nos 27 pontos. Pela próxima rodada do Brasileiro Série B, o Criciúma visita o Atlético Paranaense no Gigante do Itiberê, em Paranaguá, no sábado. Já na sexta-feira, o América de Natal joga com o América Mineiro no Independência, em Belo Horizonte. Aí o Criciúma, que há muito tempo está conseguindo se manter na liderança do Campeonato Série B, teve essas baixas aí de derrota, empate, mas está conseguindo se manter. A competição que estava no começo na disputa entre Criciúma, América de Natal, América Mineiro e Vitória. Vitória que estava chegando agora, os dois Américas caindo um pouquinho de rendimento. Um pouquinho não, né? Estão caindo muito de rendimento. Mas a gente vê o Criciúma parece que vai conseguir ir para a Série A do campeonato. Vamos ver se tem que continuar pelo menos um pouquinho estável. O Campeonato Brasileiro Série B que está incrível, com jogos incríveis. Vocês verem o resultado desse jogo, perdendo de 3-1, conseguiu fazer a virada de 4-3. E é o que a gente está dizendo aqui no Universitário Esportivo há muito tempo. O Campeonato Brasileiro Série B, ele está muito mais emocionante, ele está muito mais jogado do que o Campeonato Brasileiro da Série A. A primeira divisão do Campeonato Brasileiro não chega aos pés do que está sendo jogado na Série B. Para vocês terem uma pequena noção do que foi que aconteceu no segundo tempo, em 5 minutos, o Criciúma fez a virada para 4-3 no placar. Em 5 minutos, 3 gols que garantiram aí a liderança do time catarinense e que pode, quem sabe, marcar uma super volta por cima do Criciúma depois dessa derrota que ele teve. E agora ainda tem São Caetano, que está chegando perto da zona de pontuação, está chegando perto do G4. Então a gente tem que ficar muito atento. O Campeonato Brasileiro Série B tá lembrando o Campeonato Clausura o argentino, em que os times ficam a 1, 2 pontos, 3 pontos no máximo de diferença um do outro durante o campeonato inteiro. Então vamos dar uma olhadinha a mais para a Série B do campeonato, que está muito boa de se assistir. E agora vamos falar de outro jogo. Vitória, com 2 gols do atacante William no primeiro tempo, Vitória confirmou o favoritismo e não teve muito trabalho para passar pelo Guaratinguetá por 2-0. E com o resultado, Vitória vai aos 38 pontos na tabela de classificação, 1 ponto a menos que o líder Criciúma. Já o Guaratinguetá cai para a penúltima colocação. O Vitória volta a jogar no Barradão na sexta-feira, quando enfrenta o Joinville em seu estádio. Já o Guaratinguetá vai receber o Ipatinga no duelo dos desesperados da rodada. É uma situação que tá na Série B. O Z4 e o G4 tá uma coisa incrível. O Z4 toda hora muda e o G4 também toda hora muda. É uma das emoções que tá tendo. O Vitória também, que depois das últimas rodadas tá conseguindo se manter na vice-liderança do campeonato. Sorte que o Criciúma também tá conseguindo fazer, pelo menos conseguindo manter essa diferença, pelo menos a primeira colocação. A disputa no meio da tabela também tá intensa. Agora a gente vai ver um outro jogo que tivemos também na noite de ontem. E o Guarani, antes do jogo, fez uma grande homenagem aos atletas que conquistaram o título do Campeonato Brasileiro em 1978, mas dentro de campo a equipe não mostrou um bom futebol e o Avaí conseguiu a vitória no estádio Brinco de Ouro por 2-0. Os gols foram marcados por Felipe Alves aos 34 do primeiro tempo e Kleber Santana, ele mesmo, em cobrança de pênalti, aos 6 do segundo tempo.
Com o resultado, os catarinenses chegam à 5ª partida sem perder, com 4 vitórias e 1 empate. Vão subindo na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, somando 27 pontos. 8 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Já o Guarani segue com a campanha irregular e chega à sua 2ª derrota seguida, tendo conquistado somente 18 pontos na competição, com 4 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Na sexta-feira, o Guarani tem mais um duelo no Brinco de Ouro contra o CRB. No mesmo dia, o Avaí recebe o Barueri na ressacada, tentando dar prosseguimento à boa sequência de resultados na Série B. E ontem, resultado incrível em outra partida da 17ª rodada da Série B, o Goiás deixou escapar pontos importantíssimos e que pareciam certos contra o então lanterna Barueri. Os goianos foram derrotados por 2-0. E com esse resultado, o Goiás conheceu sua primeira derrota em 11 jogos e estacionou nos 32 pontos, cai para a 5ª colocação da Série B e fica fora do G4 da competição. Foi um castelo de cartas que o Goiás acabou caindo tudo. O Goiás simplesmente praticamente desfez toda a boa campanha que estava fazendo desde o início da Série B. Já o Grêmio Barueri vai para 10 pontos, sobe uma posição e deixa finalmente a lanterna da competição. Na sexta-feira, o Barueri viaja até Florianópolis para encarar o Avaí na ressacada para tentar iniciar uma recuperação. E o Goiás joga no sábado contra o São Caetano em casa, no Serra Dourada. Vamos aí, porque o placar de ontem foi 2-0 mesmo, fora a grande virada do Criciúma, porque o América Mineiro se livrou da sua sequência de 5 jogos sem vitórias e conseguiu a reabilitação diante do ABC em Natal. Jogando no estádio Frasqueirão, o time mineiro se aproveitou da expulsão de Leandro Cardoso no primeiro tempo e conseguiu impor bom volume de jogo para sair de campo com um importante triunfo por 1-0. Os 3 pontos somados diante dos potiguares levaram a equipe aos 29, somados na segundona. E além de encerrar a incômoda série de derrotas que acompanhava a equipe, 4 nas últimas 5 rodadas, a vitória mantém vivo o sonho dos mineiros em chegar ao G4 da competição. Já o ABC segue em situação delicada na tabela de classificação. O time aparece com 20 pontos e precisa melhorar o rendimento para não sofrer com a ameaça proporcionada pela zona de rebaixamento. E mais um jogo de ontem, o São Caetano visitou o Boa Esporte e fez 3-1 para terminar a rodada no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Com o resultado, o São Caetano termina a 17ª rodada com 33 pontos na 4ª posição e entre os que vêm se classificam a Série A do ano que vem. Já o Boa Esporte para nos 19 e ocupa a 14ª posição. Quem abriu o caminho para a vitória foi Leandrão, que marcou aos 15 e aos 33 minutos do primeiro tempo. Aos 10 da etapa final, o time de Minas Gerais diminuiu com Marcelo Macedo, mas acabou em desvantagem ao ter Serginho expulso aos 18. No fim, aos 45, Giovani fez o terceiro e matou o jogo 3-1. E na próxima rodada, o São Caetano visita o Goiás, concorrente direto na parte de cima da tabela no sábado. Jogo complicado, viu? E já o Boa joga diante do ABC no mesmo dia. A situação também não tá muito boa para o Boa. E vamos falar de coisa boa aqui. Aí, alternando bons e maus momentos, o Ceará finalmente emplacou vitórias seguidas na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe cearense não se intimidou com o fato de atuar fora de casa e derrotou o CRB por 2-0. Destaque para a atuação do atacante Itamar, que marcou os 2 gols da partida. Com o resultado alcançado na 17ª rodada, o Ceará chega aos 24 pontos e ocupa exatamente a metade da tabela na 10ª colocação. Já o CRB permaneceu com 21 pontos e está na 12ª colocação. O CRB busca recuperação já nessa sexta-feira quando enfrenta o Guarani fora de casa. Já o Ceará tenta dar continuidade ao bom momento no sábado contra o Bragantino no Nabi Abichedi. O Ceará, que estava precisando dessa vitória, começou o campeonato um pouquinho mal. Teve o problema também no começo da temporada dos processos de investigação, que tivesse pago o juiz para poder subir, enfim, e tá o processo aí arquivado. Tava precisando desse ânimo, tava precisando dessa vitória para também ir bem no campeonato e voltar à Série A do Campeonato Brasileiro, porque a gente tá precisando de mais times nordestinos no Campeonato Brasileiro. E Série A. No Série A. E pra gente
só para contextualizar, adivinha, Neila, quem apareceu na escalação do time do Ceará? Quem apareceu? Luiz Henrique, ele mesmo, ele que estava no Flamengo do Piauí, foi dispensado, apareceu na escalação ontem do Ceará. E vamos seguir, vamos esquecer o Ceará e vamos falar, sabe de quê? Vamos falar do outro jogo de ontem. A gente teve também mais um jogo, um resultado incrível, um resultado que ninguém esperava. Porque após um começo terrível, com 13 derrotas consecutivas, o Ipatinga começa a dar sinais de reação na Série B. Com 2 gols de Anderson Show, o time mineiro venceu o Paraná por 2-0 em casa e conquistou sua terceira vitória suada na competição nacional. Apesar do resultado positivo, o Ipatinga ainda se encontra em situação complicadíssima. Com apenas 10 pontos, a equipe mineira ocupa a 18ª colocação e está a 7 pontos do Asa, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Já o Paraná permanece com 25 pontos e está na 8ª posição. O Ipatinga volta a campo na próxima sexta-feira, quando vai visitar o Guaratinguetá. No sábado, o Paraná vai até Arapiraca para enfrentar o Asa. E vamos seguir, teve mais jogo ontem pela Série B, mantendo o embalo. O Joinville recebeu o Bragantino, fez 1-0 jogando em casa e se manteve entre os 4 primeiros colocados na tabela, deixando o adversário nas últimas posições da classificação após 17 rodadas. Com o resultado, o time de Santa Catarina chegou aos 33 pontos, 6 a menos que o líder Criciúma. Já o Bragantino segue na zona de rebaixamento com 15 pontos. O único gol do jogo saiu aos 15 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de falta na área do Bragantino, Leandro Carvalho completou de carrinho e garantiu a vitória. Na 18ª rodada, o Joinville visita o Vitória na próxima sexta-feira em Salvador, quando o Bragantino recebe o Ceará no sábado. E o Atlético Paranaense desencantou diante do torcedor e acabou com um jejum em casa ao bater o Asa por 1-0 no Gigante do Itiberê, em Paranaguá. Com 26 pontos, o rubro-negro termina a rodada na 9ª colocação, enquanto os alagoanos voltam a se preocupar com a proximidade da zona de rebaixamento. Mas o resultado positivo veio com muito sofrimento. Depois de passar boa parte da partida sem conseguir passar pela defesa adversária, o rubro-negro precisou da entrada de Paulo Baier na segunda etapa para decidir. Paulo Baier sempre decisivo, né? Salvando o Atlético Paranaense em todos os momentos. E em todas as séries do Brasileirão, desde a Série A até as que não existem também. Na próxima rodada, o Atlético Paranaense enfrenta o Criciúma no sábado, novamente no Gigante do Itiberê, em Paranaguá. E vamos falar dos jogos de ontem da Copa Sul-Americana. Teve jogo ontem na Copa Sul-Americana. Teve jogando diante dos seus torcedores no Nemésio Camacho, em Bogotá. O Milionários derrotou o Inti Gas do Peru por 3-0 e se classificou para a segunda fase da Copa Sul-Americana. No duelo de ida, houve empate por 0-0 em Ayacucho. O próximo adversário dos embaixadores será o Guarani de Assunção, no Paraguai, que eliminou o Oriente Petroleiro da Bolívia após perder a primeira partida por 1-0 em casa e vencer a última por 2-1 fora dos seus domínios. E ontem teve também o Nacional do Uruguai, o Nacional que recebeu os chilenos do Deportes Iquique no Estádio Centenário, em Montevidéu, e suou muito para se classificar à segunda fase da Copa Sul-Americana. Depois de perder o jogo de ida por 2-0 no Chile, o time uruguaio precisou de muita luta, mas acabou por conseguir uma goleada de 4-0 e assegurou sua vaga na próxima fase. Rolim, Bueno, Recobe e Vecino anotaram os gols do Nacional, que chegou a passar momento de pressão no jogo. Na segunda fase, o Nacional vai encarar o vencedor do duelo entre Monagas e LDU de Loja. E vamos ao jogo de ontem, o jogo mais apagado da Sul-Americana. É em jogo ríspido, com algumas jogadas violentas. O Aurora da Bolívia conseguiu suportar a pressão do Cerro Largo do Uruguai e empatou em 0-0 no estádio Antônio Bila, na cidade uruguaia de Melo, resultado que garantiu a vaga para a segunda fase da Copa Sul-Americana. No primeiro jogo disputado na Bolívia, o Aurora havia vencido por 2-1. E agora a equipe boliviana enfrenta na próxima etapa o vencedor do confronto entre León de Huánuco do Peru e o Deportivo Quito do Equador. Na primeira partida, a equipe equatoriana venceu em casa por 1-0. O jogo de volta seria realizado nessa terça, mas foi remarcado para o dia 23. E vamos agora esquecer os jogos de ontem, passaram já. Vamos falar do jogo de hoje, vai ser mais um jogo decisivo para a seleção brasileira, que não importa qual o jogo que for, é sempre decisivo, principalmente pro Mano
Menezes. E vamos falar do jogo de hoje entre a seleção brasileira e, claro, a Suécia. Depois da conquista da prata nas Olimpíadas, a seleção brasileira foi direto se preparar para o amistoso que acontece hoje às 15 horas contra a seleção da Suécia. Mas diferente dos embates anteriores, os suecos contam com um jogador que desequilibra. E pelo menos no papel, Zlatan Ibrahimovic tem potencial de sobra para atrapalhar os planos de Mano Menezes de usar a partida para diminuir a pressão sobre o grupo e sobre seu trabalho, especialmente diante das divergências no alto clero da CBF em relação à sua permanência no cargo. O austro-sueco, que a partir de janeiro vai ser companheiro de equipe do brasileiro Lucas no Paris Saint-Germain, jamais enfrentou o Brasil. Ibrahimovic estava lesionado em 2008, quando as duas seleções se enfrentaram e a Suécia perdeu por 1-0. Ele é dúvida para o jogo, pois levou uma pancada no pé direito na rodada de abertura do campeonato francês no último final de semana. Sem as restrições de idade olímpica que ditaram as últimas convocações, Mano chamou um grupo de jogadores que o próprio treinador diz trazer mais anos para a seleção. Daniel Alves, Paulinho e a dupla de brasileiros campeões europeus com o Chelsea na última temporada, Davi Luiz e Ramires, juntaram-se ao grupo em Estocolmo na fase que o treinador disse ser crucial para definições relacionadas ao projeto da Copa do Mundo de 2014. O estádio escolhido por razões sentimentais pelos suecos para fazer a última partida no Rasunda, que vai ser demolido em novembro, quando a Suécia passa a mandar seus jogos numa nova arena para 50 mil pessoas. A seleção foi objeto de uma série de homenagens relacionadas à famosa vitória no final do Mundial de 1958 e a confirmação, o Ibrahimovic era dúvida, está confirmado mais uma vez, ele não vai enfrentar o Brasil, ele não vai poder dizer o que é enfrentar o Brasil nem em amistoso. Tá fora do amistoso de hoje. Mas uma coisa é certa, ele vai estar lá no banco pertinho e vai ver se realmente o Lucas valia aquele dinheiro todo, os 108 milhões de reais que foi pago por ele no Paris Saint-Germain, que o nosso comentarista Flávio Meirelles ficou aqui chateado porque pagaram esse montante de dinheiro pelo Lucas ainda no início de carreira. E eles ainda nem jogaram juntos e o Ibrahimovic já fez polêmica, né? Dizendo que não sabe se o Lucas valia esses 108 milhões e era bom ele valer porque o preço pago ele tinha que saber jogar. E pro Brasil isso não é amistoso não, o Brasil isso é quase um jogo da vida. Depois da prata nas Olimpíadas, a seleção brasileira está um pouco desacreditada. Chegar aqui no Brasil com uma derrota, uma possível derrota ou um empate para a Suécia, para os meninos vai pegar mal, porque a torcida brasileira com relação ao futebol não perdoa e a gente sabe bem disso. E vamos seguir, vamos falar de mais novidades. Tem novidade no Flamengo chegando. Aos poucos, ainda que de maneira bem devagar e sem pressa, o Flamengo começa a preparar o retorno do Imperador Adriano. O clube já decidiu que não irá fazer mais nenhuma grande contratação para a temporada e guarda a camisa 10 para o atacante. Agora estuda um contrato de risco, de muito risco, para oficializar seu retorno e quer pagar 75 mil reais por jogo do Imperador. Ou seja, o Adriano não vai ter um contrato direto com o time, ele vai ser pago por jogo. Isso está mostrando que o próprio Flamengo não tem muita crença na recuperação do jogador. A gente vai falar da recuperação porque o Adriano há muito tempo tá fazendo essas fisioterapias, tá tentando se recuperar de lesão e tá difícil, ainda tá difícil essa volta dele, mas está sendo estudado sim essa volta do Adriano para ver se ele também volta a relembrar os bons tempos dele no Flamengo. Né, o Adriano que deixou a fisioterapia na Gávea e tá agora fazendo a fisioterapia por conta, sem ninguém tá de olho nele, sem jornalista tá dando conta das faltas e presenças dele nas sessões. Sem o Flamengo pressionar ele, na verdade. Tá aí, vamos ver se o Império do Amor volta às boas com a torcida do Flamengo, porque se bem que o Flamengo já tá melhorando no Campeonato Brasileiro, a situação do Flamengo tá bem melhor, com o Wagner Love marcando 2 gols por partida, pelo menos nessas duas últimas, dois gols por partida, muito bom para ele, que estava há um tempo aí num jejum, sem marcar gols. Próxima partida contra o Palmeiras que não sei se tem notícia aqui do Palmeiras, não tem? Tem a notícia, ontem a gente anunciou contratação no Palmeiras e a contratação não veio, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o Palmeiras.
E não tem a notícia do Adriano chegando, pode ser boa notícia para os flamenguistas, interpretem como quiser, mas tem uma notícia um pouquinho complicado, ruim. O Diego Maurício está prestes a se transferir para o Alanya Vladikavkaz. Olha, decorem, Alanya Vladikavkaz, equipe recém-promovida à primeira divisão do Campeonato Russo. É uma boa notícia, uma má notícia para alguns, mas o nosso comentarista Flávio Meirelles já disse aqui que já vai tarde. O Diego Maurício já ia tarde do Flamengo. O jogador e o Flamengo já acertaram a proposta e esperaram apenas os documentos da Traffic para definir a negociação. A Traffic, que é ex-parceira do Flamengo na contratação do Ronaldinho Gaúcho, tem 20% dos direitos de Diego Maurício. O Flamengo tem os outros 80% que vai vender 70% do que possui por 2,7 milhões de euros. O clube rubro-negro ainda vai ter 15% do valor de uma futura venda. No Alanya, Diego terá 3 companheiros brasileiros: o zagueiro Carlos Cardoso, que começou no Comercial de Ribeirão Preto, o volante Rudinei, ex-Grêmio, e no Cruzeiro, até no início desse ano, o atacante Danilo Neco, ex-Ponte Preta. E vamos seguir porque teve contratação no Corinthians, o volante Guilherme da Portuguesa, é esse mesmo que a gente anunciou ontem, que ia para o Palmeiras. Deve ser anunciado nas próximas horas como novo reforço do Corinthians. A gente já falou esse negócio de furar o olho do coleguinha, não dá certo. Contratação de mas foi o Guilherme mesmo, ele que disse não ao Palmeiras e fechou contrato com o Corinthians. O acordo foi selado em reunião realizada na manhã de ontem entre dirigentes da Portuguesa e o Eduardo Maluf, empresário do jogador. Na última segunda, o Palmeiras havia se aproximado de fechar o negócio com a proposta de 7 milhões de reais, mas o Timão igualou o valor e o jogador preferiu o Parque São Jorge e a chance de disputar o Mundial de Clubes no fim do ano. Segundo disse o diretor de futebol do Corinthians, Roberto de Andrade, o acordo com o clube é válido por 3 anos e a apresentação será na sexta-feira. Assim, o clube alvinegros já se previne a uma provável saída de Paulinho no fim desse ano, quando a janela de transferências internacionais reabre. O Timão anunciou a renovação com a dupla de volantes titular no último mês. Para não completar 7 jogos pelo Brasileiro, Guilherme estava afastado dos jogos da Portuguesa e só esperava a definição das conversas entre seus empresários e a diretoria para decidir o futuro. O Timão já negociava para contar com o volante de 21 anos desde o ano passado, mas a negociação complicou e o clube chegou a anunciar desistência. Ainda assim, Guilherme se manteve firme no desejo de deixar a Portuguesa e chegou a causar desconforto à diretoria, que tinha pressa em liberá-lo, mas esperava um bom lucro na venda. Com o volante, o Palmeiras pretendia reforçar seu elenco para a Libertadores do ano que vem e ele chegaria para ser titular no time. Agora deve partir para o plano B. Kleber Santana, do Avaí, pertence ao São Paulo e já poderia assinar um pré-contrato para juntar-se ao Verdão no ano que vem. Guilherme fez mais de 80 jogos pela Portuguesa e foi um dos principais jogadores da equipe na campanha do título da Série B do Brasileiro do ano passado. Ele é a principal revelação do clube do Canindé nessa década. E já que a contratação do Guilherme não deu certo, o Palmeiras acertou a contratação de um velho conhecido da torcida. Foi o que informou o site da Folha de São Paulo. Correa, que defendeu o Palmeiras entre 2003 e 2006, chega por empréstimo até o final do ano. O volante pertence ao Dinamo de Kiev, da Ucrânia. Aos 31 anos, o jogador já foi emprestado outras vezes pelo time europeu, quando jogou por Atlético Mineiro e Flamengo nos últimos anos. Tá aí os times brasileiros que passam o ano inteiro se reforçando para as competições. O Corinthians, que está, claro, mirando o Mundial de Clubes no final do ano. O Palmeiras, que já está pensando na Libertadores depois do título da Copa do Brasil desse ano. Então vamos ver aí o Palmeiras, que acabou não conseguindo o Guilherme, mas vai continuar tentando novas contratações, já que o time quer justamente se preparar e se preparar muito bem para poder tentar mais uma vez o título da Libertadores. Mas a situação não tá boa não, tanto na tabela de classificação. Antes de pensar na Libertadores, o Palmeiras tem que pensar em sobreviver ao Brasileirão da Série A. O Palmeiras tá muito mal nesse início de campeonato, pelo menos nessa primeira parte, nesse primeiro turno do Brasileirão, tá somente figura entre o Z4 e uma posição acima do Z4. Então tem que ter muito cuidado antes de começar a pensar nos reforços da Libertadores e nos jogos lá na frente. A Sul-Americana conseguiu passar do Botafogo, no entanto, tem os próximos jogos aí que não vão ser nada fáceis para o time do Palestra Itália. E para dizer que os problemas já se acabaram,
João Vitor chegou embriagado no treino e está afastado do elenco do Palmeiras, pelo menos por esses dias. Tá aí o Palmeiras com mais problemas de elenco do que o desejável. João Vitor possivelmente não atue contra o Flamengo, pegou aí uma suspensão e uma multa do time do Palmeiras, está fora da escalação, pelo menos por enquanto. E vamos seguir, vamos falar um pouquinho das rodadas de hoje, porque hoje tem, sabe o que? Hoje tem Copa Piauí, isso mesmo. Vamos falar do jogo que vai fechar a segunda rodada da Copa Piauí. Hoje no estádio Filipão em Altos, o Comercial vai receber o Flamengo às 15h45, encerrando a segunda rodada da competição. E do lado rubro-negro, o técnico Oliveira Canindé já pode contar com Zusa, o Célio e Cleito Cearense, jogadores importantes que não jogaram no primeiro jogo contra o 4 de julho. O Comercial tem todos os seus jogadores disponíveis e deve vir com a mesma formação do primeiro jogo contra o River. Mas a gente tem que lembrar que o time de Campo Maior vem um pouco desgastado e ainda abalado depois da viagem até Cuiabá e a derrota por 4-0 para o misto. Na tabela, o Flamengo tem 3 pontos ganhos, enquanto o Comercial soma apenas 1. Por enquanto, o River é o líder da competição com 4 pontos. E claro, se o Flamengo vencer hoje, ele volta à liderança da Copa Piauí. Essa liderança que por enquanto está sendo muito disputada. A situação do Comercial é uma situação difícil, já estava sendo difícil desde o fim do campeonato piauiense. Os jogadores estavam enfrentando muita coisa, ainda mais na parte financeira do time, que ainda está numa situação complicada. Teve troca de técnicos, teve saída de praticamente de um time inteiro do Comercial. Os jogadores também passando por todo esse desgaste de ter que viajar para longe na Série D, ter que fazer esses jogos aqui em Teresina. E como foi esse último jogo contra o misto, chegando em cima da hora, almoçando e chegando atrasada pro jogo em 10 minutos, almoço e partida, e não foi muito, foi na verdade bastante indigesto pro time do Comercial. E essa liderança da Copa Piauí pode ser decidida hoje, ou pode ser decidida no próximo final de semana, quando nós teremos um Rivengo. E aí a gente vai ter, além da disputa direta pela liderança, a gente vai ter um super clássico valendo a vida. E para aquelas pessoas que ainda estão meio receosas em ir ao estádio, não tem mais motivo. O Jornal Dia lançou um selo promocional que você apresenta na bilheteria, você paga 50% do ingresso, então não tem motivos. Isso para todos os jogos da Copa Piauí, gente. E vai começar, claro, agora com o Rivengo no final de semana, no domingo. Já vai ter o selinho essa semana para vocês irem lá, recortar e levar para o Lindolfo Monteiro para poder assistir o jogo e, claro, prestigiar as torcidas que estão precisando. E ao estádio a gente está sentindo falta muito da torcida. Agora, pelo menos no último jogo, marcou presença lá a torcida da Esporão do Galo, que foi a única torcida que mesmo com o time em dificuldade ainda estava lá para incentivar e viu o River vencer por 2-0 o Piauí, que era um franco favorito à partida dessa última rodada. E vamos seguir, vamos falar de Série D, porque hoje também tem Série D e tem disputas no grupo A2, que é o grupo do Comercial que não tem, infelizmente, mais nenhuma chance no Campeonato Brasileiro. Hoje, às 20h30, o Misto recebe o Santos do Amapá. No mesmo horário, tem o Araguaína visitando quem? O Sampaio Corrêa, que é líder e já está classificado, próximo adversário do Comercial também. E ainda às 20h30, o Atlético Acreano recebe o Vilhena. E vamos falar da Série A, porque hoje tem jogo. O Grêmio vai receber a Portuguesa às 19h30. No mesmo horário ainda tem Fluminense visitando o Cruzeiro. E a Ponte Preta recebe o Bahia às 20h30. No mesmo horário tem duelo de Atléticos. O Atlético Mineiro vai receber o Atlético Goianiense às 20h30. O Atlético Mineiro, que a gente não falou, jogou no domingo contra o Vasco e foi destaque nos sites internacionais e no site da própria FIFA. Destaque não só para o time do Atlético Mineiro, mas também, claro, para ele, Ronaldinho Gaúcho, que depois que saiu pro Flamengo, parece que botou um pouquinho a cabeça no lugar e voltou a pelo menos ter um pouco de disciplina no time mineiro. Tá aí o Atlético Mineiro e o Ronaldinho foram destaque no site da FIFA.
O Atlético Mineiro que tá fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro e tá aí, continua líder na competição. Os times cariocas e mineiros que estão figurando sempre ali na parte de cima da tabela desde o comecinho do Campeonato Brasileiro. E completando os jogos de hoje, às 21h50, a gente tem o Botafogo jogando com o Sport. Já o Palmeiras vai receber o Flamengo e o Náutico vai jogar com o São Paulo. E vamos seguir porque hoje também tem Copa Sul-Americana. O Liga de Loja vai encarar o Monagas às 19h15. Já o Envigado Futebol Clube joga com o União Comércio às 21h45. E vocês ainda não sabem, mas amanhã não vai ter Universitário Esportiva por causa do feriado, infelizmente. Ricardo não quer vir trabalhar amanhã. Mas na sexta-feira a gente vai voltar, claro, com todas as novidades e com todos os resultados dos jogos de hoje e dos jogos de quinta-feira, que a gente vai dar agora qual vai ser a rodada de amanhã. Pela Série D, o Aracruz ele vai jogar com o Nacional de Minas às 20 horas. Amanhã, gente, quinta-feira. Isso pela Série D. Pela Série A, o Vasco vai receber o Coritiba às 21 horas. No mesmo horário, ainda tem o Corinthians enfrentando o Internacional. O Corinthians que acordou para o Campeonato Brasileiro. Estreou finalmente, né? E o Figueirense jogando contra o Santos. Figueirense que está tentando se reabilitar, conseguiu uma vitória aí no último jogo. Vamos ver se o time consegue aí sair da zona de rebaixamento e sobreviver ao Campeonato Brasileiro. O Santos que para esse jogo estava contratando, já tinham para ter o Neymar, viu, para jogar. E o Figueirense aí que conta com o Louco Abreu. Vamos ver se o Louco Abreu coloca a cabeça no lugar e não vai mais com a camisa do Botafogo por baixo da camisa do Figueirense. E vamos falar também porque amanhã, claro, vai ter Copa Sul-Americana. Universitário Sucre joga com o Liverpool do Uruguai, viu, gente, às 19 horas. Já o Deportivo Lara recebe os Desportes Tolima, às 21h30. E ainda às 21h30, o Argentino Júnior encara o Tigre. E é isso, Universitário Esportiva volta já. Fala aí, chega uma hora em que tudo que a gente quer é se virar sozinho, não é não? A gente chega na escola sem os pais pra mostrar que é independente. Tem um estilo próprio pra mostrar que é independente. Rala pra ganhar uma grana e ser independente. E você? Vai ficar na dependência logo do crack, mané? Mostre para o crack que quem manda na sua vida é você. Crack, é possível vencer. Acesse brasil.gov.br/enfrentando crack e saiba mais. Governo Federal. Apoio FM Universitária 96,7 Universitária Esportiva. E é isso, Universitário Esportiva de hoje chegou ao fim, mas se você quer entrar em contato com a Rádio Universitária, se você quer entrar em contato com a equipe do Universitário Esportiva, pode ligar para o telefone 3237-1619, repetindo 3237-1619. Você também pode entrar em contato direto com a equipe do programa Universitário Esportiva através do nosso e-mail, universitarioesportiva@hotmail.com, repetindo, universitarioesportiva@hotmail.com, ou escutar toda a programação da FM Universitária através do nosso site. O endereço é o www.universitarioesportiva.com.br. E é isso, infelizmente o Universitário Esportivo de hoje chegou ao fim. Um programa que foi apresentado por ela, Emanuele Madeira, e por ela, Neila do Rego Monteiro. Um programa que é uma realização da FM Universitária 96,7. Direção-geral do professor Paulo Vilhena, trabalhos técnicos dele, Ricardo Souza, e produção de Naira Macedo. Na sexta-feira o programa está de volta, lembrando que amanhã é aniversário da cidade. Mandar novamente um beijo pra Bel, que disse que é beijo a semana inteira por conta da formação dela em jornalismo pela Faculdade de Santo Agostinho. E é isso, gente. Sexta-feira, 11 horas, a gente está de volta. Então não esqueçam, aproveitem o feriado de amanhã. Vão curtir um pouquinho o aniversário da cidade. E muito obrigada pela companhia. E continuem com a nossa programação. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação.